Gênesis 13, versos 14 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de lado a outro, porque eu darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome, nós agradecemos ao Senhor pelo teu amor, pelo teu cuidado, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de domingo após domingo estarmos reunidos em torno da tua palavra e agora mais uma vez sermos edificados através dela. O Senhor sabe o que o teu povo precisa, o Senhor sabe o que nós precisamos, por isso clamamos a ti, fala fortemente aos nossos corações, Deus, que a tua palavra venha produzir o resultado para o qual ela vai ser enviada. Nós pedimos e suplicamos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, se há algo que fica bem claro nos filmes, nas novelas e nas séries que nós assistimos, é aquela cena de alguém que está chegando no final da sua vida, de repente está ali nos seus últimos minutos de vida, e sempre tem alguém do lado ali, parente, um irmão, um amigo. Aquela pessoa, então, nos últimos minutos de vida, consegue fazer um último pedido. Na maioria das vezes, pede para que aquela pessoa que está ficando com vida, seu amigo, seu parente, cuide de alguém que ela está deixando, ou tome conta de algum bem. Então, aquela pessoa parte. E aquela cena, então, geralmente é repleta de promessas e de alianças. Aquele que está ficando promete, faz uma aliança com aquele que está partindo, dizendo: eu irei fazer isso que você pediu. E é mais ou menos em torno disso, de promessas e alianças, que nós estamos olhando para esse texto, desde quando Deus chama Abraão até o momento da exposição do texto de hoje. Pela manhã, nós vimos aqui que Deus chama Abraão e diz: ó Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e você vai para um local que eu vou mostrar a você. Você precisa fazer isso deixando tudo, seus parentes, e seguir na direção em que eu te convocar. Hoje nós sabemos que Abraão precisaria agir pela fé, isso fica bem claro, em toda a trajetória de Abraão, como também no Novo Testamento, Abraão precisaria agir por fé. Mas a gente sabe o enredo da história que Abraão não sai sozinho. Seu sobrinho Ló, na verdade, vai com ele. E aquilo que Deus disse que era para ser feito, deixar parente e seguir só, não acontece. Então o tempo passa, a mão de Deus é sobre Abraão. Abraão prospera, Ló também está ali, consegue prosperar. E em um dado momento da história, Abraão e Ló, na verdade seus pastores, começam uma discórdia ali entre eles, e eles chegam à conclusão de que o melhor para os relacionamentos é que eles se separem. E a gente viu então na mensagem pela manhã, exposta pelo pastor Jefferson, que esses momentos de relações provam muito daquilo que está dentro do nosso coração. Esses momentos calorosos, muitas das vezes das nossas relações, provam o que está lá no nosso íntimo. E quantos de nós aqui nós já tivemos experiências assim? E em uma situação calorosa poder ver: rapaz, olha, eu nunca vi fulano agir dessa forma. Eu nunca pensei que eu agiria assim. Então as relações, geralmente, ela mostra aquilo que está dentro do nosso coração. O ponto é que Abraão chega à conclusão de que ele precisa se separar do seu sobrinho. Esse é o melhor para ele. E então isso acontece. O texto diz que Abraão e Ló vão provavelmente para um monte, por causa da visão que eles conseguem ter, muito ampla, provavelmente um monte.
E lá naquele lugar, Abraão então chama seu sobrinho e diz: olha, está aí os cantos da terra, escolha. Para onde você quiser ir, você vai e eu vou para o lado contrário. O texto diz que Ló então, baseado, né, em seu coração, não que o texto diz que foi baseado em seu coração, mas consegue concluir isso a partir do texto. O texto diz que Ló olha e vê uma região próspera e diz: é para aquela região que eu vou. E ele então parte e vai para aquela região. Abraão, por sua vez, não vai, fica. E Deus então, após essa cena que eu trouxe para os irmãos aqui, Deus volta a falar com Abraão, provavelmente a terceira vez que Deus fala com Abraão. Abraão tinha saído da terra dos seus pais, provavelmente com 75 anos. Anos se passaram, então essa é a terceira vez que Deus fala com Abraão. E mais uma vez Deus vem falar com Abraão, e ele vem fazer isso para reafirmar, para renovar as suas promessas. E esse, então, é o tema da nossa mensagem de hoje, renovando as promessas. Deus vem para Abraão de novo, provavelmente em um monte, talvez esse mesmo local, e renova com ele as promessas. Então a gente vai ver na exposição desse texto da noite. Vê o que é que diz o verso 14 aí, então. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. É interessante observar no texto que o texto inicia da seguinte forma, e aí quem está escrevendo aqui é Moisés. Moisés quer deixar algo claro aqui. Diz o seguinte o texto: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou dele. Nada que está no texto, nas escrituras, está por acaso. O autor quer comunicar alguma coisa. Então Abraão está vivendo a vida dele, após a separação dele e o sobrinho, o Senhor aparece a ele mais uma vez e renova a promessa que tinha feito. Ló esteve muito tempo com Abraão, na verdade, até mesmo antes de Abraão receber a promessa, eles já viviam juntos como família. Certamente não foi fácil essa separação, mas ela foi necessária. Difícil, mas necessária. Meus irmãos, como eu disse, é muito difícil pensar a respeito disso, pensar de momentos em que temos que nos separar, mas de fato vai haver momentos que precisaremos nos separar. E como de alguma forma Deus estivesse fortalecendo a fé de Abraão. É como se nesse momento em que Abraão precisou se separar do seu sobrinho, ficar distante do seu sobrinho, Deus vem mais uma vez como se fosse um conforto para Abraão. E diz: ó Abraão, vem aqui, eu quero reafirmar, renovar a promessa que eu fiz com você. E por que não, meus irmãos, pensar a respeito disso? Que nos momentos de separação, que nos momentos em que temos que, de fato, vivermos separados, olhar para a palavra de Deus e encontrar nela o conforto. O texto não diz que Abraão entra em uma crise, Abraão ainda aqui, né, ele entra em uma crise de depressão ou de tristeza profunda, mas o texto diz que Deus vem até ele logo após a separação dele e Ló. João Calvino, ele comentando esse texto, eu achei muito interessante, ele diz o seguinte: não há dúvidas de que a ferida afligida por aquela separação era muito severa, posto que Abraão se viu obrigado a despedir-se de alguém que não lhe era menos querido que sua própria vida. Portanto, ao dizer que o Senhor falou, é exigido que se note a circunstância de tempo, como se Moisés quisesse dizer que o remédio da palavra de Deus foi então trazido para aliviar a dor de Abraão. E assim, ele nos ensina que o melhor remédio para o alívio e a cura da tristeza é a palavra de Deus. Calvino está comentando nesse texto aqui, é que nesses momentos de dificuldades, nesse momento em que é necessário se separar, a palavra de Deus sempre vai ser o conforto para nós. A comida não vai ser um conforto, a tristeza não vai ser um conforto, as compras não vai ser um conforto, mas a palavra de Deus vai ser o conforto para nós. E é essa palavra então que vem a Abraão como um renovo da promessa. A palavra do Senhor no verso 14 diz: disse
o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele. E onde você está, desse mesmo local, provavelmente, que você e o seu sobrinho se separaram, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste e para o oeste. Tudo isso eu vou dar a você. Até mesmo a região que Ló decidiu ir, Deus diz, olhe para lá, isso também vai ser seu. Então, meus irmãos, nos momentos de dificuldades, nos momentos de, como diz o texto, de separação, de necessidade de separação, sempre encontraremos em Deus esse conforto necessário. Então o texto diz, de onde você está, olhe para todos os lados, porque eu vou te darei tudo a você. Abrão precisou ficar do outro lado. E é interessante que, se por um lado você tem Abrão e Ló, e Abrão coloca diante de Ló a decisão, escolha para onde você quer ir, ele olha e deseja. Ao contrário, agora Deus convoca Abrão e diz assim, eu vou olhar e vou dizer a você, eu vou te dar todas essas coisas. É interessante pensar nisso, que o olhar de Deus sempre vai ser diferente do nosso. Nós provavelmente olharemos semelhante a Ló, para as oportunidades da vida, as coisas boas que nós avaliamos como boas da vida, mas o olhar de Deus certamente é diferente. Então Deus chama ele e diz, olha, lembra, eu disse que eu ia te dar tudo. Na verdade, Deus não tinha falado ainda sobre a extensão da promessa, só disse que iria fazer dele uma grande nação. Agora Deus amplia a promessa e diz a ele, vou te dar tudo isso, olhe para tudo isso é seu. Então, meus irmãos, nos tempos de dificuldades, de separação, a palavra do Senhor sempre vai ser um remédio para nós. Quando olhamos para as coisas e as oportunidades da vida, com o olhar de Deus, conseguiremos ampliar a visão e caminhar na direção de Deus. Então, todas as vezes que você precisar tomar uma decisão, olhe sempre para a palavra de Deus e pense a partir dela o que é melhor para você. O pastor Jefferson aplicou algo aqui pela manhã, que eu refletia enquanto estava estudando essa mensagem. Ele deu um exemplo de uma irmã da igreja, que disse a ele que iria para uma cidade, que a cidade era muito boa, muito próspera, que ela teria muitas oportunidades, ela e a família. E ele questionou então essa irmã e perguntou, você já viu um local lá para congregar uma igreja? A irmã disse, não, quando chegar lá eu procuro. E muitas das vezes essa é a nossa ação. Eu me vi naquela irmã, só que em outras situações. Eu corro atrás, eu busco primeiro, depois eu vou entender o que é que Deus quer a respeito disso. Mas a convocação para nós que somos filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo, é que Deus possa nos guiar. E esse foi o maior desafio de Abrão, viver na dependência de Deus. Ir em uma terra que ele não sabe aonde é, em uma promessa que humanamente não aconteceria. A gente sabe a cena em que a própria mulher dele ri, quando diz, eu vou fazer de você uma grande nação. Ela ri, como assim? Eu velha? Não vai existir. Quando o pastor Jefferson então pregava, eu me via naquela situação, muitas das vezes como aquela irmã que ele relatou, tomando decisões na vida, sem pensar em Deus e o que Deus quer para mim, olhando simplesmente para o campo que é formoso, olhando simplesmente para a oportunidade de crescer mais um pouco, né? E se a gente pensar em Ló, que estava prosperando, ele vê uma oportunidade mais na frente de prosperar mais ainda. Quando a gente não leva em conta Deus e a sua palavra, o que nos espera lá na frente é Sodoma e Gomorra. É cidade de homens maus, como diz o texto. Ló escolheu ir para uma cidade de homens maus. Ló não levou em conta os desafios que iria enfrentar lá. Então nós somos chamados como povo de Deus a olhar para as coisas e para as oportunidades a partir do olhar de Deus. E veja, meus irmãos, não há um erro em querer fazer coisas na vida, em crescer na vida. O próprio Deus diz a Abraão, eu vou dar a você até mesmo aquela região e a sua descendência. Só que é no tempo de Deus e na direção de Deus. Diferente do que aconteceu então com Ló. Nós então continuamos o texto.
E o próximo verso diz o seguinte, verso 15: toda a terra que você está vivendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Toda a terra que você está, darei a você e a sua descendência para sempre. Deus traz mais um elemento, então, sobre a promessa que ele tinha feito. Agora ele manda ele olhar para tudo aquilo e diz: eu darei a você. Aqui nós aprendemos que nem sempre Deus nos revela todo o seu plano e o seu propósito. Porque quando Deus fez a promessa lá atrás, Deus não falou de extensão de terra, ou a quantidade de terra que daria, apenas vai, eu vou fazer de você uma grande nação. Anos passam, provavelmente entre a primeira promessa e essa, 10 anos talvez, se passaram. Deus vem mais uma vez e diz a ele: olha, eu vou dar a você toda essa terra. O que nós aprendemos também nesse texto aqui, meus irmãos, é que nem sempre Deus nos revela tudo. Nem sempre Deus nos dá a oportunidade de ler a próxima página de nossas vidas. E eu acho que esse é o maior desafio, pelo menos para mim, da vida, é de não saber o que vai acontecer amanhã. De tomar decisões agora sem saber o que vai ser amanhã. Porque se eu soubesse, talvez a minha decisão seria outra. E esse é o maior desafio. E Deus não nos deu essa oportunidade de saber o que vai acontecer amanhã. E o que eu aprendo com isso aqui, meus irmãos, com essa revelação progressiva de Deus, que Ele está fazendo então com Abraão, é que nós devemos viver na dependência de Deus. Nós devemos viver na dependência de Deus. Isso é tão claro que Jesus, quando vai ensinar os discípulos, diz assim: ore por hoje, pelo pão de hoje. Ore pelo pão de cada dia, e Deus vai te dar o de hoje. E o amanhã, Deus também irá prover. Está nas mãos de Deus o nosso amanhã. E para mim esse é o maior desafio da vida e da vida cristã. Porque quando a gente não tem Deus, a gente vai guiado pelos nossos corações. O problema é que a gente sabe que o nosso coração é enganoso. E ser guiado pelo nosso coração pode nos levar a Sodoma e Gomorra. Então nós devemos parar e tomar decisões baseadas na palavra de Deus. Então esse para mim é um dos maiores desafios da vida cristã. É entender que Deus não me deu tudo, que eu não sei de tudo e que eu preciso viver hoje na dependência de Deus, do que vai ser o meu amanhã. Jesus ainda vai contar uma parábola de um homem que estava vendo suas coisas, seus negócios fluindo. Então ele decide fazer um novo celeiro, estocar mais coisas, se garantir para o futuro. Então ele é questionado, aquele povo que está ouvindo o Cristo falando é questionado: louco, hoje pedirão a sua alma e o que você tem para dar? Que garantia você tem que o seu amanhã vai chegar? Como já pregou o pastor Márcio várias vezes aqui, nos ensinando isso, de que nós não temos garantia de que vai ser o nosso amanhã. E que muitas das vezes nós perdemos de viver o hoje, pensando em construir um amanhã que a gente não sabe se vai chegar. Então, por isso, para mim, é um dos maiores desafios, é viver pela fé. É viver pelo aquilo que eu não estou vendo. E que angústia, meus irmãos, há nos nossos corações. Quantas orações nossas não é exatamente por causa disso? Porque nós não sabemos como vai ser amanhã. Estamos com medo de quando chegar o dia 5. Ou até antes disso, né? Estamos com medo de como vamos pagar, de como vamos resolver aquela situação. Então nós entramos em angústia, colocamos diante de Deus e muitas das vezes agimos sem a direção de Deus. Então para mim, um dos maiores desafios é ter que viver pela fé. É ter que viver sabendo que Deus me deu o de hoje e Ele também vai me dar o de amanhã e eu preciso descansar nisso. Preciso esperar que o Deus que proveu hoje, Ele vai prover amanhã. E a prova disso, lembra? Foi com o povo lá no Egito. Eles saem de lá na caminhada do deserto, Deus dá o alimento a eles e dizem: olha, não guardem. Tudo que vocês guardarem irão se estragar. Pense como o coração daquele povo foi tentado a guardar, a estocar, com medo de que o Senhor não viesse amanhã, com medo de que a provisão do outro dia não chegasse.
E, meus irmãos, a maior dificuldade com relação a isso, como eu disse, é deixar de viver hoje pensando em construir o amanhã. Eu penso que não há uma dificuldade em pensar, em se preocupar com a vida, com a família, com o futuro. O problema é quando a gente deixa de viver hoje. É quando a gente não consegue viver em relação, em família, com a igreja, porque estamos querendo construir o nosso amanhã, sendo que esse amanhã talvez não chegue para nós. Deveríamos pensar no amanhã, mas vivendo o hoje. Deveríamos ser semelhante a Abraão, viver pela fé. Deus não nos deu a próxima página de nossas vidas. Por isso devemos viver na dependência de Deus pela fé. E a minha pergunta, então, queria deixar pelo menos 3 perguntas para os irmãos. Já refleti sobre elas, eu gostaria que você refletisse também. Como você tem vivido diante dessa questão? De não saber o seu amanhã, estar preocupado com o seu amanhã. Como você tem vivido diante disso? Você tem confiado em Deus e na promessa que Deus já fez a você de que iria cuidar de você? Como você tem vivido isso? Como você tem andado? Você tem andado ansioso por causa do seu amanhã? Na sexta-feira nós estudamos aqui com os jovens um texto que fala exatamente sobre isso. Não andem ansiosos por coisa alguma. E é uma palavra que ela fere os nossos corações. Porque o texto diz, vocês estão ansiosos por causa do amanhã, mas, Senhor, olha os pássaros. Eles têm alimento, eles têm roupas. E eles não fazem nada para conseguir isso. Apenas o Senhor Deus prover para eles. Então, não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, coloque diante do Senhor todas as suas petições. E como não andar ansioso em um mundo desse que nós vivemos? Como não ser ansioso quando você compra um livro pela Amazon e toda hora você vai no aplicativo ver se já saiu para entrega. E quando sai para entrega, você fica toda hora olhando se já chegou. Como não ser ansioso quando você pede um lanche de casa, você não precisa ir na lanchonete mais, de casa mesmo você pede e toda hora você olha se o seu lanche está chegando. Como não ser ansioso nesse mundo que nós vivemos, que as informações chegam rápido, que nós somos estimulados a viver de forma ansiosa. Como não ser ansioso? Aí você olha para um texto bíblico que diz, não ande ansioso por nada. Antes, coloque diante do Senhor todas as suas petições. E a minha pergunta então para você é, como está o seu coração? Você anda muito ansioso com as coisas dessa vida? Terceira pergunta é, você tem descansado na revelação de Deus, ainda que ela não seja completa? Meus irmãos, eu acho que nos momentos como esse, de dificuldades, de ansiedades, de incerteza, nós devemos parar. E ao invés de talvez ficar preocupado, olhando para frente o que é que vem, talvez o exercício seja olhar para trás. Olhar para trás para ver o quanto Deus já fez. Olhar para trás para talvez pensar, olha o quanto Deus nos sustentou e o quanto Deus fez. Sempre que a gente vê a narrativa bíblica do Antigo Testamento, os profetas sempre fazem esse exercício. Lembra como Deus foi com vocês no Egito. Lembra quando a mão poderosa de Deus livrou vocês de tal rei. Lembra quando o sol era escaldante no deserto, Deus mandou a nuvem. Lembra quando vocês estavam sem alimento, Deus mandou. Eles não são convocados a olhar para frente, até porque o para frente não existe para eles. Mas o que aconteceu existe, eles são convocados a olhar para trás. Talvez então nesse momento de desespero, de ansiedade, de dificuldades com relação ao amanhã, o exercício bom seja olhar para trás. Olhar para trás e ver o quanto Deus já proveu em nossas vidas. E encontrar descanso nisso. Meus irmãos, tem dias que eu oro exatamente nesse ponto. Tem dias que eu estou ansioso com o amanhã, com as preocupações do que já vem. E eu reflito a respeito disso, muitas das vezes depois de haver pecado contra Deus, de ter corrido para um lado e para o outro para tentar resolver e não conseguir resolver com minhas forças, então me vejo orando e olhando para trás e vendo tudo aquilo que Deus já fez. Olhando para trás e ver o quanto a mão poderosa de Deus já foi sobre minha vida e proveu para mim tudo o que eu preciso. Então Deus aparece para Abrão exatamente para isso. Abrão provavelmente desanimado,
teve que se afastar do seu sobrinho, e Deus vem e renova a promessa para ele. Então, nesses momentos de dificuldades, como disse Calvino, nós temos a palavra de Deus, que vai trazer o descanso, então, para os nossos corações. Então, eu gostaria que você refletisse a respeito disso. Como é que está o seu coração? Você anda muito ansioso? Na sexta-feira, quando estávamos nos estudos com os jovens, todo mundo estava ansioso. Alguns dizem que estava menos, mas basicamente todo mundo estava ansioso com amanhã. E eu imagino o jovem querendo casar, pensando no futuro profissional, deve ter muitos motivos para viver ansioso. Mas a palavra do Senhor é: olhe para a provisão de Deus. Deus cuida das plantas do campo, Deus cuida dos pássaros. Como não cuidará de nós que também somos filhos dele, né? Então, o verso 16, meus irmãos, do nosso texto, diz o seguinte, continuando então a exposição: tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também será possível contar a sua descendência. Isso é muito bacana, porque Abraão está se separando do seu sobrinho Ló. Talvez o sentimento de estar só agora, de se separar daquele sobrinho que ele tanto ama, como diz Calvino, alguém que ele ama semelhante à sua vida. E Deus renova a promessa da terra e renova a promessa de que ele vai ter descendentes, ele vai ter família, ele vai ter um povo para ele. Meus irmãos, é maravilhoso isso. A palavra de Deus, ela sempre vai vir trazendo esse bálsamo para os nossos corações. A palavra de Deus sempre ela vai vir como esse conforto para os nossos corações. Foi o conforto para Ló e é um conforto para cada um de nós. Deus então chama ele e diz: toda essa terra será ocupada pela sua descendência. Toda essa terra será ocupada pelos seus parentes. Deus convoca um elemento natural para dizer a Abraão que a sua promessa é além do que ele pode imaginar. Deus pega o elemento areia e diz: você pode contar isso aí? Há condição que você, uma possibilidade de você contar? Se tiver, conte. E assim será então a sua descendência. O ponto é que essa promessa vai além da genealogia natural. Isso apontava para um povo maior que ia além da descendência natural de Abraão. Isso apontava para mim e apontava também para você. O povo de Deus que é descendente de Abraão pela fé. O povo de Deus que, semelhante a Abraão, é convocado a viver uma peregrinação. E semelhante a Abraão, é chamado para sair dessa terra, dessa parentela e viver em direção a uma promessa que ele não vê com seus olhos carnais, apenas com o seu coração e na certeza do Deus que o chamou. Essa descendência que Deus está dizendo a Abraão que iria ser maior do que as areias que existe na praia, nos rios, que existe no mundo, ela chega também a nós. E é uma promessa de um povo que vive pela fé. Sempre foi assim, meus irmãos, sempre foi pela fé. E é assim até hoje. Então, semelhante a Abraão, nós somos chamados a viver pela fé. Somos chamados a viver apenas pelaquilo que já foi nos prometido. E então viver em direção a Deus e a essa nova cidade. Esse ponto também é importante, nós deveríamos refletir a respeito disso. Semelhante a Abraão, somos chamados a viver pela fé. Se por um lado nós temos o conforto de Deus nos momentos de dificuldades, por outro lado nós somos chamados e convocados a viver pela fé. E viver pela fé, como eu disse, é muito difícil. Viver pelaquilo que você não vê é muito difícil. Mas nós somos chamados a viver pela fé. E a fé, o que é fé então? Aquilo que você não vê, mas espera. Qual de nós aqui já viu o novo céu, a nova terra, já teve a revelação de como vai ser lá? Nós não vimos. Mas nós temos uma promessa de que irá chegar esse dia em que estaremos com o Senhor. E vivemos então nossas vidas e domingo após domingo estamos aqui reunidos nessa promessa de que estaremos em um novo céu e uma nova terra. E isso é viver pela fé. Somos chamados a peregrinar nessa terra
e viver então pela fé. É isso que o Novo Testamento nos mostra, que nós também, como descendência de Abraão, somos convocados então a viver pela fé. E eu faço então mais uma pergunta para você, meu irmão e minha irmã: como é que você tem vivido? De fato, você tem vivido pela fé? De fato, você tem vivido confiante em Deus e nas promessas de Deus? Eu não falo isso, meus irmãos, como se fosse algo fácil. Sei que é muito difícil viver pela fé, mas Deus nos convocou a viver pela fé. Viver pela fé, muitas das vezes, é olhar para a conta, saber que não vai dar para zerar as contas esse mês, mas acreditar que Deus irá prover o que nós necessitamos. Viver pela fé está diante de uma doença, nós não sabemos se vai levar à morte ou não, mas acreditar que Deus está no controle. Viver pela fé é ver uma situação que nós não conseguimos resolver, mas acreditar que Deus está ali. Se tem algo que é maravilhoso, é aquilo que Estevão viu em sua morte. Céu se abrindo e Deus sentado no trono. Céu se abrindo e Deus na sala do controle. Céu se abrindo e Deus no comando de todas as coisas. E é isso que é viver pela fé, é acreditar que Deus está no controle de todas as coisas e se apegar, se agarrar nas promessas de Deus. Verso 17, então, o texto nos diz: percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Era como se fosse uma demarcação da terra. Porque, como vai dizer o Novo Testamento, Estevão também, em seu sermão lá, quando está sendo questionado e logo em seguida é apedrejado, ele vai dizer que Abraão não teve terra. Deus prometeu uma coisa que Abraão acabou não tendo. Abraão teve uma terra que comprou ali com um valor que se tornou meio que um cemitério para sua esposa e para ele no futuro. Mas ele não pegou em algo. Uma promessa que os filhos deles então alcançaram. Mas Deus manda ele percorrer aquilo ali, é como se fosse uma demarcação da promessa de Deus, de que o povo dele iria passar por ali, de que a promessa iria ser cumprida, de que Deus daria aquilo ali ao povo. A gente estudando e pesquisando um pouco sobre isso aqui, diz que era muito comum para os povos que iriam invadir as terras de outros, eles fizessem essa demarcação do terreno. Lembra quando Deus manda que o povo lá em Jericó dê uma volta na terra e no final eles iriam tocar uns instrumentos e gritar algumas coisas e os muros iriam cair, então eles iriam tomar posse da terra? Diz que era comum esse exercício. Então Deus olha para Abraão e diz: percorra toda essa terra e eu darei então ela a você. E meus irmãos, a promessa que é feita a Abraão é uma promessa que nos alcança. Como eu disse, seria muito difícil pensar na descendência de Abraão e comparar isso com as areias que existem, com a areia do mar, por exemplo, que existe. Essa promessa iria além disso. Se a gente olha para o Apocalipse, e o texto vai falar de um grande público, um grande povo que está vindo na direção, e João então questiona: quem é esse povo aí? Quem é essa multidão incontável que está vindo aí? E o texto vai dizer então que são aqueles que passaram por momentos difíceis, mas lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então João vê uma grande multidão, um grande povo, que representa também esse povo dessa promessa de Abraão aqui. Então, meus irmãos, essa promessa também é para nós. Talvez a gente não consiga ver a posse da terra como Abraão também não conseguiu ver. Mas essa promessa ela se estende a um novo céu e uma nova terra. Jesus conforta seus discípulos dizendo que na casa do Pai há muitas moradas. Essa promessa vai além de uma promessa terrena. Essa promessa estende para o campo espiritual, onde estaremos com o Senhor em um novo céu e uma nova terra, onde Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então Ele diz a Abraão: percorra toda essa terra. Aí demarcando tudo isso aí, tudo isso eu darei a vocês. Mas não apenas isso. Nós sabemos que, além dessa terra, nós temos a Nova Jerusalém. Então, assim como Abraão, somos chamados a viver pela fé nas promessas de Deus,
ainda que não possamos possuir uma terra definitiva, assim como Abraão não pôde possuir, vivemos aqui de forma peregrina, mas na esperança de que nós teremos então uma nova casa e uma nova habitação com o Senhor. Verso 18 diz o seguinte, confira aí em sua Bíblia. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Marre e Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Todas as vezes que a gente vê que Abrão levanta acampamento e vai para outro local, ele chega naquele local e levanta um altar ao Senhor. E um altar aqui, meus irmãos, é altar de culto mesmo, de cultuar a Deus. Todas as vezes que ele ia para vamos dizer assim, uma nova jornada, uma nova etapa na vida, ele levantava um altar ao Senhor. Pelo menos até aqui é o que nós conseguimos então enxergar. Provavelmente, Abrão fez um acordo com os moradores daquela região ao qual ele foi, e ali ele estava com sua família, os animais. Ali naquela cidade ele fez seu acampamento, foi ali que ele construiu mais um altar ao Senhor, mesmo em uma terra de falsos deuses, como era a terra que ele estava, ele levanta um altar ao Senhor. E nós aprendemos então mais uma coisa aqui, que nesses momentos de dificuldades e desafios da vida, nós devemos cultuar o nosso Deus. Quantos de nós não já decidimos ficar em casa por causa de algum tipo de problema e não vir à igreja, e não estar em comunhão com os irmãos, em não participar das atividades da igreja, ou estar em comunhão com os irmãos em pequenos grupos, em outros lugares, exatamente porque está mal, porque está com um novo desafio na vida, porque não sabe o que vai ser o seu amanhã. E a gente vê Abrão, cada vez que está diante de um desafio, diante de uma nova etapa da vida, levantando um altar e cultuando ao Senhor. Levantando um altar, olhando para trás e cultuando aquele Deus que fez a promessa a ele. E nós, como povo de Deus, somos chamados a viver constantemente cultuando ao nosso Deus. Devemos vir para aqui, para esse local, cultuar o nosso Deus, ainda que os nossos corações estejam sangrando. Ainda que, talvez, chegar em casa, nós não sabemos o que iremos fazer, que decisão iremos tomar. Mas devemos vir aqui diante de Deus e prestar o nosso culto que é devido. Culto que é devido ao nosso Deus, que é santo, que é todo-poderoso e que fez uma promessa a nós. Somos chamados a cultuar o nosso Deus independente da nossa situação, independente das nossas emoções, se estamos bem emocionalmente ou não. Somos convocados a cultuar o nosso Deus. Deus te chama a cultuar Ele, independente da sua situação. Porque Ele é o nosso Deus e é Ele que fez a promessa. Durante muito tempo na história foram levantados altares e sacrifícios diante de Deus. Descendência após descendência ergueram então seus altares. Mas houve um, meus irmãos, que levantou um altar, do qual Ele mesmo era o sacrifício, Cristo Jesus. Nós vimos no curso de teologia, no sábado, estávamos vendo sobre a pessoa e a obra de Cristo. E então, no final da aula, nós apresentamos o Cristo como profeta, sacerdote e rei. Como sacerdote, ele é aquele que entra no lugar santíssimo, mas também ele mesmo é o próprio sacrifício. É ele que entra no lugar santo e se oferece em nosso lugar, o próprio Cristo. Então, Abrão entende que ele precisa cultuar ao nosso Deus, e o culto a forma de culto era feita através do sacrifício. Mas a revelação passa. E nós sabemos que o último sacrifício foi Jesus Cristo. Eu falava com os irmãos que por isso que nós não temos mais altares hoje. Por isso que isso aqui não pode ser chamado de altar. Porque o último altar, o local de sacrifício, foi a cruz de Cristo. E lá na cruz, Ele levou todas as nossas incertezas, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que traz tristeza aos nossos corações, pecado que nos aflige, Cristo levou naquela cruz. Um altar também foi erguido, diferente do que Abraão ergueu, mas foi um altar da cruz. Um altar que foi derramado um sangue inocente, onde o próprio Deus se entregou em nosso lugar, onde Ele mesmo foi o sacerdote, o sumo sacerdote, e Ele mesmo foi o sacrifício, se entregando em nosso lugar. Ele sofreu
ele chorou, ele foi abandonado de Deus para que nós, assim como Abraão talvez tivesse se sentindo abandonado porque o seu sobrinho teve que partir, nós nunca mais nos sentíssemos abandonados por ninguém. Então, meu irmão, minha irmã, assim como foi com Abraão, pela fé, foi convocado a tomar posse da terra, pela fé nós somos chamados a viver no reino de Cristo, mesmo que ainda não de forma completa, mas pela fé aguardamos a promessa que foi feita. E essa promessa ela é garantida na cruz de Cristo. É lá na cruz que nós temos então a garantia. Então, meus irmãos, eu concluo essa mensagem dizendo que não somos diferentes de Abraão. E assim como ele, somos chamados a viver pela fé, semelhante a ele, somos chamados a viver não pelas nossas obras, mas pelas obras de Deus. A garantia de Abraão era que aquilo que Deus havia falado iria se cumprir, que a palavra que Deus disse iria se cumprir. E essa também é a nossa garantia, de que aquilo que Deus nos prometeu irá cumprir em nossas vidas. Então, eu gostaria que você orasse por isso, gostaria que você fechasse sua cabeça, fechasse seus olhos e pensasse a respeito dessa mensagem. Pensasse a respeito de como você está vivendo diante de Deus, diante das dificuldades que aparecem, talvez semelhante a Abraão, precisando cortar ou finalizar relacionamentos, ou se afastar de pessoas queridas, mas entendendo que essa é a melhor decisão para o momento. Gostaria que você pensasse a respeito da sua fé, como você está diante de Deus. Gostaria que você pensasse se você tem acreditado de fato nas promessas de Deus, ou se as dificuldades dessa vida, se as pressões do dia a dia têm tirado o seu sono. Gostaria que você pensasse a respeito de Abraão, no momento em que ele constrói um altar e cultua ao Senhor. Gostaria que você pensasse a respeito de como está a sua vida diante de Deus, de como está o culto que você tem prestado a Ele. Gostaria que você pensasse também a respeito de Cristo e da cruz de Cristo. Quero que você pensasse então a respeito desse altar que foi erguido e desse sacrifício que foi feito em nosso lugar. Gostaria que você pegasse essa palavra, colocasse em seu coração e encontrasse descanso em Deus. Se de repente você chegou aqui ansioso, preocupado com o seu amanhã, a palavra do Senhor para nós é: Deus está cuidando de todas as coisas. A promessa de Deus vai se cumprir. Assim como Deus renovou as suas promessas com Abraão, Ele hoje renova as suas promessas conosco através da tua palavra. E a promessa que nós temos diante de Deus é promessa de vida eterna. É promessa de uma paz que excede todo entendimento. É uma promessa de descanso do Senhor. Gostaria então que você refletisse a respeito disso, dessa palavra de hoje, de tanto daquilo que nós ouvimos pela manhã com relação a decisões que nós devemos tomar, de como deve ser nossa postura diante desses momentos de conflitos, como também pensasse a respeito da mensagem de hoje, à noite. Reflita sobre isso, como é que está o seu coração. É o momento de você colocar diante de Deus todas as suas dificuldades, seus anseios, suas preocupações. Talvez você chegou aqui ansioso, preocupado, sem saber o seu amanhã, mas o seu amanhã pertence a Deus. O nosso amanhã está na mão daquele que está sentado no trono, que tem o livro da história em suas mãos. Aquele que é digno de tomar o livro em suas mãos e de abrir os seus selos. A nossa história está na mão do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.